Foi pra área, hein? É dar contra-ataque. Pressão ali, Paulo Henrique. Carlos Miguel tá fora do gol, ele tá na área. John Arias acabou, desgraçado. Já tem 52. Acabou, porra. Acabou. Acabou esse jogo, porra. Acabou! O Vasco vence com autoridade. Com autoridade. Chupa, Léo Oliveira. Chupa, Léo Oliveira, que é Vasco em São Januário, no território hostil. Quem manda é o Vasco! Obrigado, Renato. Outro time, outra luta, outra disposição, porra. Esse é o Vasco que a gente quer. Na disposição, na força, na entrega. Todo mundo acabado em campo, todo mundo estirado. É assim que a gente quer. Esse é o Vasco que a gente quer. Dando esperança pro torcedor. Ganhamos do líder do Campeonato Brasileiro. Saímos da zona de rebaixamento. Obrigado, Renato. Obrigado aos jogadores. Atuação de Vasco. É isso, porra. Obrigado, meu gordinho da colina, cuiabano. Aqui é Vasco, porra, é isso. Ah, coisa linda. 2-1 pra gente, fim de papo em São Januário. Vamos encerrar ali o placar, o tempo. Chega. Rapaz, acabou o tal do processo, né? Processo e tal, não sei o quê. Chega de tabu, né? Chega desse negócio. Uma vitória com autoridade. Uma vitória do tamanho do Vasco. Wellington, pra ver a diferença de um treinador que sabe ler o jogo pra... Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu ia falar exatamente isso. O time do Vasco teve um treinador à beira do campo com leitura de jogo, que não teve medo de ousar, que não teve medo de trocar as peças, que não esticou a corda, que foi um cara que botou o Vasco pra ganhar o jogo, desde o início. Os números mostram que o Vasco foi melhor do que o Palmeiras, não foi só no jogo, no segundo tempo, foi no jogo. Eu pego os números, a estatística do jogo e vejo. Posse de bola 50-50, 17 finalizações do Vasco contra 8 do Palmeiras, 6 no alvo. 9 escanteios contra 5. O que o Palmeiras ganhou em relação ao Vasco? Falta. Porra, 18 faltas do Palmeiras contra 6. Pô, é impressionante. A mudança de mentalidade, a mudança de postura. 17.291 torcedores em São Januário acompanhando exatamente a leitura. Ao analisar se tratar de um adversário forte de ponta, o Renato começou conservador e travou o meio-campo, de uma maneira que o time que originou o gol por uma preguiça do nosso lateral. E é verdade, exatamente por isso. Chupa Coutinho, temos o Thiago Mendes. Temos o Thiago Mendes, que é o nosso capitão, representou. A faixa de capitão está nos braços quem realmente entrega a alma em campo. E a verdade é o Thiago Mendes. Começar com o DVD em campo foi um acerto, porque ele tem um histórico de fazer gols, tem um corpo para jogar com jogos mais disputados. Verdade, cansou, mudou. E o Renato não... Eu depois vou ler na íntegra, Mosca, muito obrigado. Mas o Renato não teve demora para fazer essa mudança. Ele foi mudando o time do Vasco exatamente para poder dar qualidade, dar intensidade e o Vasco não baixar de rendimento. A gente tem hoje um capitão, tem um jogador que representa o time em campo, representa o jogador e principalmente, principalmente, não deixa baixar. Quanta diferença, não podia começar melhor em casa, que diferença, é verdade, Juninho, exatamente. A leitura do Renato hoje fez toda a diferença, Renato chegou com tesão, Jorge, chegou tadalado, é isso. E assim, os jogadores, cara, tiveram outra postura. Primeiro tempo o Vasco não tinha jogado mal, mas faltava o quê? Finalizar, faltava chutar no gol, faltava ter o gosto pela vitória que o Vasco teve no segundo tempo. O Vasco foi pra cima e fez o que não fazia há muito tempo, ganhar no Caldeirão. Seja bem-vindo, Renato Gaúcho. É isso, porra, é isso. Agora, é apenas o primeiro capítulo. Agora temos que olhar pra frente. Temos que olhar, tem muita coisa para vir por aí. Agora, tirou as mazelas, Fabinho, o Piton, o Gumora, Tietê, esqueça esses caras. Cara, o Thiago, eu não vou nem falar disso, até porque assim, eu acho que tem muita coisa por aí. Eu acho que o time brigou, lutou, não se entregou, deixou a alma dentro do campo, todo mundo tá cansado, extenuado, todo mundo despencou.
morto com farofa. E tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Agora, o time do Vasco precisa ter o gosto, como teve no segundo tempo, de chutar no gol. É isso que falta ao Vasco da Gama, chutar no gol. Ter esse gosto de chutar no gol. O Vasco não teve esse gosto de chutar no gol. Cara, mas assim, o primeiro tempo foi de abusos de cruzamentos. Eu acho que nós abusamos de cruzamentos. Se o jogo terminasse 4-1, não era nenhum exagero. Pegamos os 2 vices nossos de 97 e vencemos. Agora vamos pegar o de 74. Tomara que não seja uma coincidência boa, né, Del? O Elias, esse time era o titular? O que você acha? Esse é o time titular? O do segundo tempo? Cara, mas o que terminou o jogo? Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. Barros, Rojas, Thiago Mendes, Adson, Andrés e Spinelli. Pode ser, mas aí você não tá povoando o meio campo. Eu acho que tem que povoar o meio campo. Pô, claramente o PH deixou de correr pelo Diniz. Pode ser. Mas eu não acho que tenha deixado por um ou por outro, não, cara. Acho que o time como um todo, o Diniz estressou o time, já deu, entendeu? Não dava mais. Esquece. O Hugo Moura jogou bem também, fez bom jogo, né? Eu acho que o Spinelli ainda vai demandar um tempo ainda para ele poder entrar em forma ali, para você tê-lo como um jogador titular. Pô, teve um contra-ataque, gente. Teve um contra-ataque que, na boa, se o Rojas toca nele e a do Thiago no Adson, era 3-1 ou 4-1. Com certeza, mas com certeza era isso. Entendeu? Com certeza. O Vasco jogou mais do que o Palmeiras. O Vasco jogou mais do que o Palmeiras. Simples.